Ô, Cláudio Rezende, o papo agora é Copa do Brasil, Rezendão. E no sábado, 7h30 da noite, a Arena MRV, expectativa, Thiago, de um público maior do que o último do Galo, que foi contra o Bahia, pouco mais de 30 mil torcedores, numa terça-feira à noite. Esse é sabadão, 7h30, e com o Galo, depois de ter vencido o Palmeiras, com a promoção mantida, né, de ingressos a partir de R$ 29,90, o setor Internorte para qualquer categoria de sócio, e agora tá todo mundo podendo comprar, inclusive quem não é sócio do Galo, a partir de hoje já pode comprar ingressos lá no site do Atlético. Expectativa então é de casa cheia para empurrar o time nesse primeiro jogo, que será fundamental para a classificação na milionária Copa do Brasil. E sobre o time, Thiago, hoje mais um treinamento agora pela manhã, e o técnico Barba Domingues, ele pode ganhar até 3 reforços. Jogadores que não estavam, por exemplo, relacionados contra o Palmeiras. O Gustavo Scarpa quase foi, e foi citado já o Scarpa pelo técnico Barba neste retorno. Ele conta com o Scarpa aí para ser uma peça nesse segundo semestre, mais importante do que foi, né, no primeiro semestre com ele. E tem também o Alan Franco, que já está trabalhando com bola, parte aí das atividades com o grupo. O Alan Franco, que antes da Copa era um titular desse time, agora para esse jogo não tem essa certeza, até porque o Tomás Pérez está vindo bem ali no meio campo do Galo. O Maicon é um jogador, um pilar importante. Agora não tem o Cissé, Thiago. O Cissé, ele tá suspenso porque ele foi expulso contra o Ceará, o último jogo da Copa do Brasil. Muita gente querendo o Cissé para esse jogo específico, ele tá fora, cumpre suspensão. E eu falei de 3 jogadores que podem aparecer, o outro é o Coelho. O Coelho vai depender da evolução dele, ainda tá em tratamento de um edema muscular na coxa esquerda que o tirou daquele jogo. E o reforço, Thiago Borbas, ainda não assinou o contrato, mas fez todos os exames médicos, por isso que o Galo ainda não anunciou ele oficialmente. O Thiago Borbas, atacante que pertence, né, ao Bragantino, que está vindo por empréstimo. Eu acredito que vai ter que ter um prazo aí para recondicionamento, Thiago, porque ele estava jogando no futebol espanhol e antes da Copa do Mundo entrou de férias. Então ele vai ter um período aí para ter uma pré-temporada, podemos dizer assim, mesmo quando tiver o nome dele no bid, o Thiago Borba, Thiago Reis. É uma briga boa pro ataque, o Ale Oliveira, ou ele chega mesmo pra ser a sombra do Cassierra? A gente vai entender, né, como ele vai se adaptar, né, como ele vai reagir, se comportar aqui no futebol brasileiro, né, pra entender melhor. No primeiro momento seria realmente pra você ter uma alternativa, você ter uma opção, mais uma pro ataque, que é realmente um setor carente no Atlético. Você precisa de mais opções, até jogadores com outras características, mas de qualquer maneira vai depender muito do comportamento dele. No primeiro momento é para ser mais uma opção mesmo pro Barba Domingues. O Alexandre Simões, esse jogo contra o Juventude, em que o Galo embalou, aliás, é aquele jogo que o vizinho vai ficar no rádio e vai gritar gol bem antes, né, Claudio? Sim, esse é o jogo só da... Pode falar, meu filho. Do streaming, da Amazon Prime. Amazon Prime. Então você prepara que o gol aqui não vai ficar bravo com o vizinho, hein? Aqui e lá, viu? O jogo de volta também. Então os 2 jogos vai sair o gol bem antes na Itatiaia. Ô Simões, a estruturação, sabendo que são 2 jogos, pro torcedor comparecer, pra encher a Arena MRV, pra apoiar e saber que são 2 jogos, né? Se conseguir liquidar aqui um 3-0 é ótimo, mas sabendo que a mata-mata é sempre jogo duro. O Thiago, precisa fazer o dever de casa, até porque essa Copa do Brasil já mostrou para o Atlético que o mata-mata é cruel contra o Ceará, né? Um time de Série B, assim como o Juventude que eliminou o São Paulo, decidindo lá no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, onde sempre é muito difícil, Thiago. Perdeu 1-0 no Morumbi, o São Paulo podia ter feito mais, não fez. Perdeu até pênalti, né? O Caleri desperdiçou até pênalti, não fez mais, perdeu lá em Caxias e foi eliminado. Então, quer dizer, é uma situação que o Atlético precisa, lógico, o principal é vencer, mas se conseguir encaminhar até pela maratona de jogos, é muito importante. Eu acho que é muito importante também no sábado, viu, o Thiago? Não só pela chegada do Borbas, mas pela sequência,
O Cassier precisa botar a bola no barbante, né? Já são 2 jogos desperdiçando chances claras, porque contra o Palmeiras também, por mais que ele tenha feito a jogada praticamente do gol do Vitor Hugo, né? Naquela falha do Carlos Miguel, mas antes ele tinha perdido um gol que não dá pra perder, num carrinho na primeira etapa ainda, né? E contra o Bahia também já tinha vivido essa situação. O centroavante precisa colocar a bola no barbante e é uma ótima oportunidade pra ele, sábado diante do Juventude. O Cláudio Rezende, essa programação do Galo até o sábado, e lembrando o jogo da volta já na terça-feira, né, Cláudio? Exatamente. A CBF colocou os jogos próximos, né? Então, o Galo já joga no sábado e na segunda-feira segue para Caxias do Sul. O Galo já está programando, inclusive, Thiago, um voo fretado logo após o almoço. Porque Caxias do Sul, nós estamos no período de inverno. Se deixar para ir à noite, né, Thiago? Fecha o aeroporto lá, tem aquela neblina. Então, o Galo já se precavendo aí para ir mais cedo, para não ter problema na logística para esse jogo em Caxias do Sul. Então, treinamentos até a sexta-feira. E aí o Barba Domingues, se ele quiser, ele pode até repetir o time, né? E lá na Europa, Thiago Reis, os olhares atentos da diretoria do Atlético, porque o sonho continua de repatriar o meio-campista Fred. O Fred hoje está com o Fenerbahçe lá na Polônia, por duelo, aqueles duelos eliminatórios, né, de Copa dos Campeões da Europa, contra o Gornik Zabrze, esse jogo lá na Polônia. Segundo o pessoal da imprensa lá da Turquia, Thiago, pode ser a despedida do Fred. Então vamos ficar de olho se depois do jogo vai ter algum movimento nesse sentido, porque o Fenerbahçe hoje tem 18 estrangeiros e houve uma mudança na Liga Turca que só podem 14 estrangeiros agora. Então, eles vão ter que desfazer de alguns. O Fred tem mais um ano de contrato, mas é um jogador de 33 anos de idade. Por isso, e o desejo dele de retornar ao futebol brasileiro para jogar no Galo, o empresário dele já está lá há alguns dias. Vamos observar essa situação, se vai andar mesmo essa situação do Fred para ser jogador do Galo, Thiago. Cara, calma. O Frossá trouxe a informação de que se o Atlético trouxer o Fred, o Quinteiro não vem. É um ou outro. E que a prioridade seria o Fred. Aí eu acho até coerente dentro do entendimento do que o Fred, nós já falamos aqui, poderia jogar como um 8 ou como um 10 e outra. Eu acho que é aspecto financeiro. O Fred, ele tem mais, como o Elton falou, uma polivalência. Mas ele joga em mais posições. Tá sem clube, mas montar o time com os dois, pô. Mas investimento. Mas investimento você tem que gastar. O salário é alto. Dos dois é alto. Grana. Dos dois é salário alto. Não, e ainda outra coisa. Thiago. Não dá os dois, Thiago. As últimas informações estão vindo que tem uma composição, que o Atlético deve investir uma grana sim no Fred, mas é uma grana que seria num empréstimo para poder talvez pagar no ano que vem. Eu sei o seguinte, eu falei isso ontem na HG Play, que o torcedor do Atlético está ficando, alguns criam uma expectativa e daqui a pouco podem criar uma decepção. Outros não estão nem aí, se vier, veio, mas a história é, o Atlético precisa de um reforço. O Fred vai resolver o problema do Atlético? Total não vai, cara, não vai. Mas do meio campo resolve. Ok, mas o problema para mim mais latente do Atlético hoje é a questão do ataque. Calma, meu filho. Calma, eu acho que é isso. Já foi no primeiro volante. Olha que coisa boa. Só quero dizer, sou a favor do Fred vir, ok, desde que o Atlético complete e também tem que trazer atacantes. Você não pode falar assim, olha, tem que trazer, vamos pegar o dinheiro, só tem uma peça. Vamos no Fred? Aí eu não faria. E o zagueiro pela esquerda? Eu não faria isso. Não, cara, isso aí já vai ser resolvido com o Leandro, não adianta, não vai trazer todas as posições, não adianta você voltar querendo criar confusão onde já tá acertando. O Leandro tá por ali, vai acertar por ali. Confusão, não, Breno, eu tô falando mais. Você que tá passando pano mais. Não, eu tô falando que a prioridade já não é mais zagueiro. O Atlético precisa de um primeiro volante, já tá definido ali, já tem 6 zagueiros no grupo. O Atlético de pontas. O negócio do Atlético agora é pra frente. de um atacante que faz gol, não um cara que não faz gol desde o dia 13 de julho. Mas o Fred seria uma baita contratação, tá? Ok. Pra mim seria uma baita. Mas se você pudesse fazer só um tiro de uma bala de prata, você iria para resolver o problema hoje. Você fala assim, olha, tem que trazer um cara diferenciado para resolver hoje. Seria o Fred. Peraí. Não, pode ser o Fred, mas a gente tem que pensar nas outras posições. Então, as outras posições, o Atlético vai manter com o que tem ou vai buscar alguém nem que seja para compor o elenco? Porque, cara, o que falta no Atlético até é composição de elenco. Porque se você perde o Coelho, você perde o Minda,
Cara, você fica capenga. Não, deixa eu falar um negócio, não falta não. Você me pega desculpa. capenga. Não. Composição de elenco não, sabe por quê? O Atlético trouxe o Thiago Borbas. Você acha que isso é um reforço ou uma Thiago Borbas composição não de tinha nem que elenco? ser contratado. Pois é. Então, não, se você for na sua linha, se o Atlético for trazer composição de elenco desse nível, o Atlético não precisa de pode. alguém do nível do Cassiano. Não, o Atlético precisa de jogadores para poder brigar por posição, olha o por Cassiano, pra mim, titularidade. não é um grande centroavante. Mas o Atlético precisa de um centroavante do nível do Cassiano. Para ter alguém para disputar de fato com ele. O Borbas é pior que ele. E aí, cara, não faz sentido essa contratação. Usa o Cauã Soares, velho. Que entrou, é um moleque. Mas qual foi o recado que eles deram com a chegada do Borbas em relação ao Cauã Soares? Que não vai ser usado. Melhor pegar o Bragantino ou o Sporting Cristal? Pra quem torcer hoje? O atleticano que for assistir ao jogo deve torcer pra quem, Ale Oliveira? Se você levar em consideração que são 3 competições, né? E que se você puder evitar grandes viagens, um desgaste ainda maior e o fato também de conhecer bem o adversário, eu acho que o Bragantino é um adversário que pode ser menos difícil, né? Menos difícil, mas evidentemente que acredito muito na evolução do Atlético. Acho que vindo o Sporting Cristal ou o Bragantino, o Atlético tem tudo para conseguir seguir vivo aí na Sul-Americana, viu, Tiagão? Pela logística, é muito melhor o Bragantino do que o Sporting Cristal, né, Cláudio? Você já esteve no Peru algumas vezes, é uma viagem cansativa, né? Sim. Agora, tecnicamente, é muito melhor pegar o Sporting Cristal do que o Bragantino tem muito mais time. Então, quer dizer, de toda forma, o Atlético vai sair ganhando ou perdendo. Como eu acho que o aspecto técnico é mais importante do que o logístico num confronto de mata-mata, eu prefiro que passe o Sport Cristal, viu, Thiago? Que eu acho que o caminho do Atlético ficará mais fácil, por mais que o Bragantino já esteja fora da Copa do Brasil e tenha sido eliminado pelo Mirassol num momento de baixa do Mirassol, quando estava começando a se recuperar ali no Brasileirão. Mas de toda forma, eu acho que o caminho fica muito mais fácil se você pegar o Sport Cristal do que pegar o Bragantino. Galera, Riquelme. Nos últimos dias fomos informados aí pela galera do O Tempo Esportes, tá? Estão dando os créditos aqui aos amigos do O Tempo Esportes. O fato de que a negociação Galo-Riquelme está travada, tá? Não estão chegando em um denominador comum. Fui entrar nessa história para entender e fui informado o seguinte. Primeira coisa que você que está aí do outro lado precisa saber. O Riquelme ele tem contrato conosco até dezembro de 2028, ou seja, temos mais 2 anos e meio, basicamente, né? 2 anos e 5 meses, né? De contrato com o atleta, tá? Então temos um tempo aí longo ainda de contrato com o atleta. O atleta não está sendo relacionado, você está vendo o Guti ser relacionado. O fato de ele não ter chegado ainda em um acordo tem sim interferido na renovação de contrato do jogador. Tá? Então já fica outra informação. O fato deles ainda não terem sentado e fechado o negócio tem interferido o Riquelme não realizar a transição e ser relacionado. Por isso que o Guti está tendo chance e o Riquelme não. Tá? Internamente o clube entende que o Riquelme está um nível acima hoje do Guti. Tá? 17 anos, hein, gente? 17 anos. Mas enfim, para resumir tudo aqui para vocês, não ficar confabulando aqui, sendo bem direto e objetivo. Conversei com a pessoa no clube que me disse o seguinte: a gente entende que está sendo feita uma forçação por parte dos representantes do atleta na mídia. 2 anos e meio de contrato, não é momento de ficar gritando na mídia que não vai renovar, que vai sair, não é momento disso, são 2 anos e meio de contrato. Uma coisa se o contrato dele estivesse acabando no final desse ano, ou na pior das hipóteses, no meio do ano que vem, que teríamos aí um prazo de 1 ano para renovar. Aí tudo bem, agora 2 anos e meio, a gente não entende que tem motivo para isso, a gente está muito tranquilo. A relação que o clube tem com o Riquelme e a família do Riquelme é muito boa, tá? Lembrando que ele tá no Galo já há um bom tempo. Outra coisa, me foi garantido por gente do clube que o Riquelme não sai do Galo agora, que o Riquelme vai renovar, que eles vão entrar em um acordo, que não tá muito longe a situação, que eles têm a total certeza internamente que isso vai ser resolvido, tá? E não vai ter dor de cabeça com o Riquelme. Riquelme não vai rescindir o contrato amigavelmente, o Galo não vai vender o Riquelme por agora, ele vai ficar quietinho ali na cidade do Galo, vai fazer os trabalhos que tem que ser feito, a transição da forma que tem que ser feita, e o Galo entende que a qualquer momento vai ser feita a renovação de contrato, então me foi garantido que não teremos problema, que é muito mais barulho
da turma dele do que algo que de fato esteja acontecendo, mas o clube entende que internamente vai tratar essa situação vai resolvida. Riquelme continuará conosco, terá o contrato renovado e posteriormente, muito em breve, teremos o Riquelme aí a qualquer momento atuando na equipe principal, ao menos figurando no banco de reservas. Beleza? Fala, massa! Finalizando mais um vídeo do canal. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Passando brevemente aqui só para lembrar vocês aí antes de sair do vídeo, tá deixando aquele like para dar aquela força pro canal. E também, antes de eu sair, quero deixar aquele convite para quem tá chegando agora, não se inscreveu ainda, não conhece o canal, seja muito bem-vindo ao Eterno Galo News, tá? Se inscreva aí, ativa o seu sininho de notificação para você não perder nada. E já pega o embalo aí do pessoal aí e deixa o seu like para dar aquela força pro canal, tá bom? Seja muito bem-vindo, esse canal traz notícia todos os dias para vocês, então não perca tempo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com os amigos aí, amigos que curtem o Galo também. E também deixa a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, que vocês concordam ou não concordam, tá? Então, com a participação de vocês só ajudam cada vez mais o canal a crescer, tá bom? Massa, vou ficando por aqui, deixo aquele meu forte abraço para todos, mais uma vez muito obrigado pela preferência, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, Massa!